Graça e paz, irmãos, é com alegria que nós vamos começar nesta manhã a nossa escola dominical. Deus tem nos permitido, com a bênção da tecnologia, poder juntos meditarmos na palavra de Deus e estudarmos a palavra de Deus através da nossa escola dominical, ainda que de modo virtual. Para nós é uma alegria e meu desejo é que todos vocês estejam bem, debaixo da graça e do favor do nosso Deus. Nós vamos iniciar a nossa escola dominical nesta manhã e nós vamos iniciar fazendo a leitura da palavra de Deus. Está lá no Salmo 26. Quero convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos 26. O Salmo 26, e nós vamos ler todo o Salmo. O Salmo que nos diz assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com alta voz os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e um lugar onde a tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. De fato, nós amamos a habitação da casa do nosso Deus, temos prazer em ter comunhão com Ele, nós que desfrutamos desta comunhão por meio de Cristo Jesus. E é sempre bom poder estar na presença de Deus, aprendendo da sua palavra, meditando na sua lei, submetendo-se à sua vontade e o seu querer. Nós vamos, neste momento, nos dirigir a Deus em oração, pedindo que Deus nos abençoe e nos ilumine na aula que teremos. Ó Deus bendito, nós louvamos o teu nome, por mais este dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de meditar na tua palavra. Que o Senhor venha com tua graça iluminar a nossa mente, dar-nos entendimento e compreensão das tuas verdades, para que, firmados em tua palavra, possamos te exaltar, te glorificar e bendizer o teu santo e excelso nome. Pedimos a Deus a tua bênção sobre a vida da Igreja Presbiteriana de Sapopemba, que o Senhor esteja revestindo os teus filhos com tua graça, com teu amor, com tua bondade, para que, ó Deus, eles possam estar firmados em ti e, diante da dificuldade, possam permanecer firmes e inabaláveis. Clamamos, ó Deus, pela vida do nosso país. Vivemos um momento difícil, conturbado, e que muitas vezes nós nos sentimos, às vezes, até desmotivados. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor sabe o que é melhor para a vida do teu povo, para a vida do nosso país como um todo. Por isso, Senhor, seja com a vida daqueles que nos governam, que o Senhor esteja abençoando cada parte do governo, para que
em tudo nós possamos glorificar o teu nome. Ser com o legislativo, com o executivo e o judiciário, que os homens que pertencem a cada área sejam, ó Deus, iluminados por ti e conduzidos para que haja justiça no nosso país. Dá-nos, ó Deus, a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito bom poder estudar a palavra de Deus, ajeitando aqui a minha câmera para ficar melhor posicionado. Eu queria dar continuidade à nossa série de estudos. Nós estamos estudando a carta de Tiago. Carta de Tiago, um documento importante que nós encontramos na palavra de Deus para nos dirigir em nossa vida. O nosso tema geral é as características da vida cristã madura. Sobre esse tema geral que nós estamos trabalhando, entendendo, compreendendo que o apóstolo, ou Tiago, irmão de Jesus, ele tem escrito para irmãos na fé, a fim de que eles pudessem desenvolver uma vida cristã madura, sólida, firmada nos valores e nos princípios da palavra de Deus. O nosso texto de hoje está lá na primeira a epístola de Tiago, no capítulo 1, dos versículos 13 a 18. Nós já estudamos até o versículo 12, e agora nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 18. Então, Tiago, capítulo 1, versículos de 13 a 18. E a palavra de Deus nos diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Até o versículo de número 18. O tema da nossa meditação nesta manhã é como lidar com a tentação. Esse é o tema destes versículos que nós vamos meditar e estudar nesta hora. Uma das coisas que nós já deixamos bastante claro e que ficou bastante evidente já com os dois estudos anteriores é que o sofrimento é algo natural, é algo que faz parte da nossa vida com Cristo aqui no mundo. Ainda que nós não gostemos de admitir, é algo que deve ser dito. O sofrimento faz parte da nossa vida com Cristo aqui neste mundo. O Senhor Jesus Cristo mesmo vai nos dizer e vai nos ensinar, dizendo que no mundo nós teríamos aflições. Ele disse isso aos seus discípulos e a palavra de Deus continua dizendo isso a nós. E nós vamos verificar que durante o período em que ele esteve discipulando os seus discípulos, uma das coisas que, um dos fatos que Jesus deixa bastante claro é essa ideia de luta, de sofrimento, de dificuldades que nós temos. Ele vai se referir ao discipulado como lançar mão no arado, como tomar a cruz, atestando para um instrumento até mesmo de morte. Ele vai dizer, se for preciso morrer, nós vamos morrer como discípulos, negar a si mesmo. Então, é indiscutível que
o evangelho bíblico nada tem a ver com esse evangelho da prosperidade que muitos têm proclamado, que é um outro evangelho e não o evangelho bíblico, porque a Bíblia nos diz que como cristãos nós passamos por aflições. O reverendo John MacArthur, num dos seus escritos, vai nos lembrar: a dor, o sofrimento são resultados da hostilidade do mundo aos crentes, e assim seria algo normal, alguma coisa que os crentes devem esperar acontecer em nossas vidas, em suas vidas, né? Por vezes, nós vamos verificar que as tribulações, né, as tribulações que nós temos que enfrentar na nossa vida, ao longo da nossa história, elas se revelam ou se apresentam, primeiro, através de provações exteriores, quando nós somos testados, provados por Deus. E isto é que nós trabalhamos na semana passada, na última aula, quando nós falamos de como transformar as tribulações em triunfos. Nós tratamos especificamente dessas provações que são exteriores. E, por vezes, as tentações ou as tribulações são tentações interiores, né? Então, as tribulações, elas podem ser provas enviadas por Deus ou tentações que são enviadas por Satanás e estimuladas pela nossa própria natureza decaída. E é justamente nesse segundo aspecto das tribulações, as tentações interiores, que Tiago vai tratar especificamente no texto que nós separamos para a nossa reflexão nesta manhã. Então, ao vivenciar circunstâncias difíceis, muitas vezes nós podemos nos pegar murmurando contra Deus, questionando o seu amor, a sua bondade, e muitas vezes até resistindo à sua vontade. E é justamente nesse ponto que Satanás aparece com a oportunidade de usar toda esta circunstância para levar-nos para longe de Deus, nos tentando, entre aspas, fazer com que nós escapemos das dificuldades, né? Então, esta oportunidade usada pelo inimigo, ela se constitui uma tentação. Por exemplo, quando nós lemos lá no Antigo Testamento que a nação de Israel perambulou pelo deserto, em várias ocasiões a nação ela transformou as provações desta caminhada em tentações e tentaram ao Senhor. Por exemplo, pouco depois de terem sido libertos da escravidão no Egito, o suprimento de água acabou. E os israelitas marcharam 3 dias sem ter o que beber. Quando finalmente encontraram água, ela era amarga, ela era intragável. E no mesmo instante eles começaram a murmurar e a culpar a Deus. Transformaram essa provação em uma tentação e fracassaram. Por certo, Deus não deseja que nós caiamos em tentação. No entanto, não nos poupa da experiência de sermos tentados. Para amadurecer, para nos fortalecer, para crescer, é preciso enfrentar provações e tentações, né? Então, nós vamos verificar que, ao lidar com a tentação, quando nós temos que lidar com as nossas lutas interiores, onde o diabo aproveita a circunstância para lançar os seus dados, nós deveremos considerar 3 fatos que nós vamos abordar ao longo da nossa aula: o julgamento de Deus, a bondade de Deus e a natureza divina dentro de nós. Então, o primeiro aspecto que eu quero abordar é o julgamento de Deus. Então, Tiago, capítulo 1, versículos 3 a 18, é que vai falar e apontar para esta questão. É bem provável que
Tiago tenha tomado conhecimento acerca dos seus leitores, de judeus cristãos que haviam se convertido, de que estes cristãos eles estavam sendo tentados a atribuir as suas próprias fraquezas e a sua própria inclinação para o pecado a Deus. Então, talvez ele tivesse tido esse tipo de informação, e é por isso que agora ele vai fazer uma séria exortação. Lá no versículo 13, ele vai dizer: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Calvino, o reformador, no seu comentário sobre a epístola de Tiago, ele vai nos lembrar. Aqui, Tiago trata das tentações internas, que são os nossos desejos desordenados. Ele nega de forma justa que Deus seja o autor destes pecados, desses desejos desordenados que habitam em nós, visto que procedem da corrupção da nossa própria natureza. Então, nós devemos lembrar, meus amados irmãos, e devemos ter em mente, muito claramente, que Deus nos prova, mas jamais nos tenta. Deus nos prova, mas jamais nos tenta. Nós é quem transformamos as ocasiões de prova em tentações. Essa é a grande verdade. A intenção de Deus, quando ele nos prova, é sempre de nos ver aprovados. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 22, versículo 1, onde está escrito assim: pôs Deus Abraão à prova. Então, Deus colocou Abraão em prova, à prova. Então, quando ele faz isto, a intenção de Deus é aprimorar o caráter de Abraão, a fim de que, de fato, ele pudesse andar nos seus caminhos. Então, a aprovação, que é algo que vem de Deus, ela sempre tem o objetivo de nos aprovar diante de Deus e diante dos homens. Agora, entretanto, quando nós somos tentados pelas mãos do diabo, o adversário das nossas almas, trata-se da prática do mal com os fins destrutivos. Lembram-se lá da passagem de Pedro, quando o diabo usa para tentar a Cristo, lá em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Vamos lá ver o texto direitinho. Lucas 22, versículos 31 e 32. Quando a palavra de Deus: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, o diabo ele age nas nossas vidas com o objetivo de nos destruir, de nos derrubar, com um fim mau. O reverendo Nicodemos, o reverendo Augusto Nicodemos, ele vai dizer o seguinte: existe o risco de os cristãos pensarem que é o próprio Deus quem os está induzindo a pecar. Tiago faz uma determinação para a qual não há exceção alguma. Ninguém deve atribuir a Deus a origem da tentação quando estiver sendo tentado. As tentações sobrevêm a todos, regularmente. Elas procedem da nossa natureza corrompida, que é estimulada por Satanás e pelo mundo. Contudo, não procedem de Deus. Ninguém é tentado por Deus, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. Portanto, somos nós os responsáveis pelo pecado que nós cometemos, e não Deus.
Nós somos responsáveis pelo mal que habita em nós diante de Deus. Então vejam só, e muitas vezes nós pensamos no pecado como um único ato, mas Deus o vê como um processo. E Tiago vai descrever o processo do pecado em 4 estágios, de forma muito clara, né? Então, o primeiro deles, o primeiro estágio do pecado é o desejo, né? O versículo 14, ele vai nos lembrar o seguinte, Tiago 1,14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Nós somos tentados pela própria cobiça. Segundo o dicionário, a cobiça está em oposição ao desprendimento, sendo um desejo imoderado de bens, honras e riquezas, em forma de ambição concupiscente. Assim, a palavra cobiça, ela pode se referir a qualquer tipo de desejo. É interessante nós observarmos e lembrarmos que os desejos naturais ou normais da vida foram dados por Deus e não são em si mesmos pecaminosos. Lembre-se disso. Sem esses desejos, não se vive normalmente. Se a fome ou a sede não existissem, ninguém comeria e nem beberia, e todos morreriam. Se não fosse pelo cansaço, o corpo nunca descansaria e acabaria se esgotando. O desejo sexual é normal. Sem ele, a raça humana não teria continuidade. Quando procuramos satisfazer esses desejos de maneiras fora da vontade de Deus, entramos em apuros. É normal comer, mas a gula é pecado. É normal dormir, mas a preguiça é pecado. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, diz o autor aos Hebreus. Então, algumas pessoas tentam tornar-se espirituais negando esses desejos normais ou procurando reprimi-los. Mas isto só nos leva, ou só as leva a perder o seu caráter humano. O segredo é o controle constante. Esses desejos devem ser nossos servos e não nossos mestres. E a única maneira de controlá-los é por meio de Cristo Jesus. Então, o primeiro passo, o primeiro estágio do pecado é o desejo, é desejar aquilo de forma contrária à vontade de Deus. A segunda maneira, o segundo estágio, o versículo 14 continua, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este o atrai e o seduz. Então, o segundo passo é o engano. Nenhuma tentação se afigura como tal. A gente costuma dizer, né? O diabo não vai aparecer para a gente na forma de um demônio, de um monstro com chifre, com rabo, com tridente, né? Mas ele vai sempre se apresentar atraente aos nossos olhos, né? Então, a tentação também, ela nunca se afigura como tal, ela sempre aparece como mais atraente do que de fato ela é. O verbo atrair, que aparece aqui, é associado à ideia de colocar a isca em uma armadilha, enquanto no original grego, seduzir significa colocar a isca no anzol. Olha só. Então, a tentação, ela sempre tem uma isca que apela para os desejos naturais humanos. Não apenas nos atrai, como também esconde o fato de que a satisfação desse desejo resultará, mais cedo ou mais tarde, em grande tristeza e castigo. O que nos empolga é a isca. Então, ao olhar para a esposa de outro homem, Davi não teria cometido adultério se tivesse antevisto as consequências trágicas do seu ato. A morte de um bebê,
né? O assassinato de um soldado valente, Urias, o estupro da sua filha Tamar. Então, a isca, ela nos impele a ver, ou nos impede de ver as consequências do pecado. Então, o pecado, primeira fase, ele faz com que nós desejamos. Depois nós somos enganados, nós somos atraídos e seduzidos. No versículo 15, nós vemos, então, Tiago dizendo, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o terceiro passo é a desobediência. Então, nós passamos das emoções, o desejar, os desejos, para o intelecto, o engano. Então, nós somos enganados. E agora, nós passamos para a volição. Então, vejam só, meus amados irmãos, o desejo concebe um método para pegar a isca. E a volição, ela aprova e entra em ação, e o resultado é o pecado. Então, a vida cristã é uma questão de volição, de vontade, e não de sentimentos. Às vezes a gente ouve com frequência alguns cristãos dizerem, eu não sinto com desejo de ler a Bíblia, ou eu não sinto vontade de participar das reuniões de oração. As crianças, elas vivem em funções dos seus sentimentos, mas os adultos devem agir de acordo com a sua vontade. Eles fazem algo porque é certo, eles sabem que é certo fazê-lo, a despeito do que estejam sentindo. Então, fazem algo porque sabem que é certo fazer. E isso explica por que, às vezes, nós vamos encontrar alguns cristãos que são imaturos e que caem frequentemente em tentação. Por quê? Porque eles se deixam levar pelos sentimentos, né? E esses sentimentos é que vão tomar as suas decisões. Então, quanto mais a nossa vontade, a volição, ela é exercitada e dizemos um não categórico para a tentação, mais Deus vai controlar a nossa vida. Que a palavra de Deus nos diz, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, desejo, engano, a desobediência e o resultado, que é o quarto estágio, que é a morte. A desobediência dá à luz à morte, não vida. Pode levar anos para o pecado crescer, mas quando ele atinge a maturidade, o resultado é a morte. O fato de crer na palavra de Deus e de enxergar a tragédia no fim da linha nos encoraja a não ceder à tentação. É isso que nós devemos lembrar. A gente tem que pesar, a gente tem que olhar lá para frente, medir as consequências das nossas atitudes e não nos deixar seduzir pelos nossos sentimentos, pela nossa emoção. Né? É interessante que Deus vai erguer esta barreira porque Ele nos ama. Deus vai dizer, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Então, vejam só, esses 3 estágios de tentação podem ser vistos claramente em Gênesis 3, lá no paraíso, com Adão e Eva. É o primeiro pecado registrado na Bíblia. Sempre que nós encaramos tentações, devemos olhar para a isca e voltar os nossos olhos para o futuro, a fim de enxergar as consequências da nossa atitude, das nossas ações. Né? A gente tem que lembrar que Deus vai nos julgar. Deus vai avaliar, vai medir cada palavra, cada atitude. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, primeira coisa, ao lidar com a tentação, nós devemos estar atentos ao julgamento de Deus, de que nós seremos pesados em balança. O segundo aspecto a tratar da lição
está lá no versículo 17, e fala-nos da bondade de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então vejam só, um dos ardis do inimigo é nos convencer de que o Pai recusa-se a dar coisas que são nossas por direito. E que, na verdade, ele não ama, ou ele não nos ama, e nem cuida de nós como deveria cuidar. Quando o diabo tentou a Eva, ele insinuou que se Deus amasse realmente a Eva e Adão, teria permitido que ela comesse da árvore do bem e do mal, né? Da árvore proibida. Ao tentar Jesus, o diabo levantou a questão da fome. Se teu pai ama você, por que você está passando fome? Por que você está com fome? Então, a bondade de Deus, nós devemos lembrar que ela é uma grande proteção para nós não cedermos à tentação. Uma vez que Deus é bom, nós não precisamos de ninguém mais, inclusive do diabo, para suprir as nossas necessidades. Deus é bom. E o fato de Deus ser bom quer dizer que nele nós temos tudo aquilo que nós precisamos. É melhor passar fome dentro da vontade de Deus do que estar saciado fora da vontade de Deus. Uma vez que nós começamos a duvidar da bondade de Deus, as ofertas de Satanás elas vão se tornar atraentes. E os desejos naturais dentro de nós nos apanham em sua isca. Moisés, ele advertiu o povo de Israel a não se esquecer da bondade de Deus, enquanto estivessem desfrutando das bênçãos da terra prometida. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 10 a 15. Então, nós precisamos lembrar disto. Nós precisamos da mesma advertência. Lembre-se, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus nos dá apenas boas dádivas. Tudo que vem das mãos de Deus é bom. Outro dia eu preguei e falei a respeito disto na igreja, aqui em Sapopemba, e eu lembrei as palavras de um outro pastor que dizia assim, eu não sei por que Deus permite que eu experimente o mal, mas se ele permitiu que eu lidasse com o mal, é porque ele tem um propósito bom na minha vida. Então, tudo aquilo que Deus permite que nós enfrentemos, mesmo que nós não entendamos, é bom. Vejam só, por exemplo, o espinho na carne de Paulo foi dado por Deus. E pode até parecer uma dádiva estranha, mas ele se tornou uma grande bênção no coração e na vida do apóstolo Paulo. Deus o colocou para que ele não se envaidecesse, ensoberbecesse. Então, Deus tem um propósito bom, mesmo quando coisas ruins acontecem conosco. O reverendo Warren Wiersbe, ele vai nos dizer o seguinte: a primeira barreira contra a tentação é negativa, o julgamento de Deus. A segunda barreira é positiva, a bondade de Deus. O temor a Deus é uma atitude saudável, mas deve ser contrabalançado com o amor de Deus. Podemos obedecer por causa da possibilidade de nos disciplinar, ou podemos obedecer porque ele já foi tão generoso conosco que o amamos por isso. Então, quando vierem as tentações, nós devemos lembrar da bondade de Deus em nossa vida. Nós precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E isso implica em trazer à lembrança aquilo que Deus tem feito ao longo da nossa história e na nossa vida. Se nós cremos que precisamos de algo, precisamos esperar pela providência do Senhor.
E jamais devemos brincar com a isca ou com as iscas do inimigo. Devemos usar a tentação para aprender a ter paciência, né? Em 2 ocasiões, Davi foi tentado a matar Saul e adiantar a sua própria coração, né? Saul morrendo, ele seria o rei, mas ele resistiu à tentação e esperou o tempo de Deus. Então, quando nós lidamos com a tentação, devemos lembrar do juízo de Deus, né? Devemos lembrar da bondade de Deus. E uma terceira coisa que eu quero lembrar a você, meu amado irmão, é a respeito da natureza divina em nós. No versículo 18 da carta de Paulo a Tiago, ele vai dizer o seguinte: pois segundo o seu querer, ele nos regenerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então vejam só, irmãos, ao lidar com a tentação, nós somos ensinados a olhar para o futuro. Deus é justo juiz e todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e devemos nos guardar deste juízo, deste julgamento. Depois, Tiago nos exorta a olhar e perceber o quanto Deus é bom. Conta as bênçãos e verá surpreso o quanto Deus já fez. E agora, ele nos lembra que nós nascemos do alto, que nós participamos da natureza divina. É isto que ele está trazendo aqui. Então, vejam só, esse novo nascimento que Deus nos trouxe, de acordo com a palavra de Deus, ele tem algumas características que são próprias, né? Primeiro, esse novo nascimento é algo que vem de Deus, né? Não é da carne, vem do alto, vem de cima. É isso que Jesus disse a Nicodemos lá em João capítulo 3. É uma obra de Deus. O novo nascimento é algo que vem de Deus, do alto, vem de cima, né? Da mesma forma como nós não podemos gerar o próprio nascimento humano, também não podemos gerar o próprio nascimento espiritual. Então, quando cremos em Cristo, Deus é quem realiza esse milagre em nós. Então, o novo nascimento é de Deus. Ele é pela graça também. Não nos esforçamos por obter esse novo nascimento. E nem o merecemos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Deus nos deu o nascimento espiritual por sua graça, por sua bondade, por sua vontade. João vai escrever no seu evangelho: os quais não nasceram do sangue, né, da descendência humana, nem da vontade da carne, dos esforços humanos, nem da vontade do homem, da assistência humana, mas de Deus. Está lá em João 1, versículo 13. O novo nascimento é uma obra de Deus e ele é gerado por meio da palavra. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus para realizar o milagre do novo nascimento. E é esta experiência do novo nascimento que nos ajuda a vencer a tentação. Se nós deixarmos a velha natureza, né, do primeiro nascimento, assuma o controle da nossa vida, nós vamos ser derrotados. Nós recebemos a velha natureza, né, a carne de Adão, e ele fracassou. Mas se nós nos sujeitarmos à nova natureza, nós seremos vitoriosos, porque a nossa nova natureza vem de Cristo, vem dele, o nosso Salvador, e ele é vencedor. E é por meio dele que nós vencemos. Portanto, meus amados irmãos, para concluir, eu quero lembrar que quaisquer que sejam as justificativas que nós apresentemos, nós não podemos culpar ninguém além de nós mesmos pelo pecado. Os nossos desejos nos fizeram cair em tentação e pecar. Não é culpa de Deus. Mas Deus ergueu 3 barreiras para nos guardar do pecado.
né? O juízo de Deus, o julgamento de Deus, a bondade de Deus e a natureza divina em nós. Se nós respeitarmos estas barreiras, receberemos uma coroa. Tiago 1, versículo 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Se nós transgredirmos, morreremos. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que é que nós vamos escolher? O que é que nós vamos escolher? Nós possamos refletir e possamos enfrentar o poder de Cristo, as tentações que lidamos no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos, neste momento, orar ao nosso Deus. Deus bendito, nós queremos agradecer por mais esta oportunidade de meditarmos na Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a bênção de poder Te servir com integridade. Que o nosso coração lhe sirva inteiro, consagrado, santificado e dedicado a Ti, ó Pai. Permitas, ó Deus, que ao nos depararmos com tentações, possamos alcançar vitória e possamos, ó Deus, enfrentá-los, ou enfrentar estas tentações no poder de Cristo Jesus. Permitas, ó Deus, que no último dia possamos ouvir de Ti, servo bom e fiel. Ó Deus, fortalece a vida dos Teus filhos. Enfrentamos dias maus, e esses dias são propensos a nos tentar e levar para longe de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos fiéis em Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa escola dominical. É uma alegria poder meditar aqui com vocês. Espero que você tenha sido edificado da mesma forma como Deus tem me edificado. Permitas, ó Deus, que nós possamos crescer sempre mais e mais na palavra do nosso Deus. Não sei quando voltaremos, mas vamos continuar em oração clamando para que Deus nos abençoe, para que Deus nos guarde e nos livre. E que em breve possamos nos reunir à honra e glória do nosso Deus. Logo mais à noite, se Deus permitir, estaremos juntos no culto, onde estaremos louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Tenham todos um bom domingo, que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça e do seu amor. Um grande abraço, até mais.